Confirmando 6h48, a gente abre aqui hoje o nosso programa, uma série de entrevistas com os que fazem a política aqui no município de Caicó. É a série intitulada Recado das Urnas 2018, porque, queira ou não, uma eleição estadual, ela começa a desenhar também os palanques que serão formados para as eleições municipais que já irão acontecer daqui a 2 anos, e 2 anos passam rápido demais, né? E hoje a gente abre aqui essa nossa série de entrevistas com o médico e candidato a prefeito do município de Caicó nas eleições de 2016, Dr. Judas Tadeu, né? Que de antemão aceitou de primeira aqui o nosso convite para participar dessa nossa série de entrevistas aqui no nosso Panorama 95. Dr. Judas, seja bem-vindo aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Joelma de Souza, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e me coloco à disposição do programa para fazer esclarecimentos para a população de Caicó. O grupo do qual você faz parte saiu fortalecido das eleições 2018 aqui em Caicó também? Marcos Dantas, no primeiro turno, nosso grupo apoiou a reeleição da candidatura a deputado estadual de Vivaldo Costa e da reeleição do deputado federal Fábio Faria. E também apoiamos o governador Robson Faria, o senador Geraldo Melo, e também a gente, no segundo voto, acabamos sem fazer nenhum compromisso. E aí deixamos o grupo liberado para votar em quem quisesse votar. Mas o que a gente refere a Caicó em relação ao nosso grupo, que a maior liderança política do nosso grupo é o deputado Vivaldo Costa, que tem 46 anos de vida pública, é que a gente conseguiu a reeleição dele com uma votação muito expressiva na nossa cidade. Era essa a prioridade? Essa era a grande prioridade do nosso grupo, a reeleição de Vivaldo Costa. No primeiro turno, no caso? No primeiro turno. Então nós conseguimos a reeleição de Vivaldo. Todo mundo conhece a história de Vivaldo aqui em Caicó, sabe da importância de Vivaldo, e dos deputados de Caicó, Vivaldo foi o único que conseguiu reeleição. Então hoje ele é o representante legítimo de Caicó na Assembleia Legislativa, o que aumenta a nossa responsabilidade, Marcos. O que aumenta o nosso desejo de que as coisas em Caicó funcionem. Então acredito que esse mandato de Vivaldo vai ser pautado realmente por estar perto do povo de Caicó e realmente colhendo os anseios para que a gente realmente possa melhorar Caicó em todas as áreas, evidentemente escutando sempre a população, que hoje, nessa eleição, Marcos, nessa eleição estadual, deu um recado muito importante, né? Para os políticos antigos, para os políticos que fazem política da maneira que a população não deseja, e o recado foi que esses políticos que fazem política dessa forma não conseguiram a eleição. Dos políticos antigos, Vivaldo Costa escapou, né? Escapou. E escapou, Marcos, porque Vivaldo tinha um discurso de honestidade. Passou 46 anos na vida pública e nunca ninguém viu uma ilicitude de Vivaldo. Nunca viu Vivaldo envolvido em propina, nunca viu Vivaldo envolvido em lava-jato. E você sabe que diante do cenário político estadual, nacional, a gente é muito difícil encontrar um político que tem esses anos de vida pública, não se envolver em propina, em ganhar dinheiro de empreiteira para fazer uma votação na Assembleia, e Vivaldo nunca se envolveu com isso. Então ele conseguiu a reeleição dele porque ele teve esse discurso na campanha. Evidentemente que existem outras coisas que também funcionaram. Vivaldo conseguiu sair do Siridó, coisa que ele não fazia nas outras campanhas, conseguiu uma base de apoio muito grande que garantiu realmente a reeleição dele. Eu me lembro que acho que uns 15 anos atrás, Vivaldo vem dizendo que é a última campanha que ele disputa, né? Eu me lembro muito bem disso. E a cada ano ele surpreende e consegue se manter realmente aí. Aqui se deve. Você acha que, por exemplo, é apenas esse discurso que ele usa de que realmente é um político honesto? Você acha que Vivaldo tem muita contribuição a dar aqui ao Seridó? Marcos, Vivaldo, a grande vantagem de Vivaldo, que eu digo que ele é uma metamorfose ambulante. Ele consegue perceber a mudança que acontece nas ruas e consegue se atualizar. Então ele consegue colocar seu discurso atual com o povo. Então essa capacidade dele se renovar está atestado. Ele teve duas recentes derrotas para deputado estadual. E conseguiu uma vitória com 78 anos de idade. Quinta-feira agora ele faz 79 anos de idade. Amanhã, inclusive. Amanhã ele faz 70 anos. É verdade que Vivaldo nasceu no dia 2 de novembro e tem medo de dizer? Não sei dessa história não, isso é mito. As pessoas contam isso, né, Ivo? Então, Marcos, é uma coisa muito difícil acontecer, né? Ele vem de uma derrota passada em 2014, perdeu a eleição, só assumiu a Assembleia porque teve infelizmente o falecimento do deputado estadual Agnello Alves,
E ninguém esperava. Todas as rodas de conversa de Natal era que Vivaldo estava fora, porque a coligação do Vivaldo era uma coligação que tinha muitos candidatos a deputado e ele conseguiu se eleger e se eleger com folga. Então, eu sempre digo que Vivaldo conseguiu a eleição porque ele realmente é uma metamorfose ambulante. Ele consegue se atualizar e se colocar para a população nas necessidades que a população está apresentando no momento. Antes de trazer aqui Joelma de Souza, mas, por exemplo, se a gente levar em consideração aqui há 4 anos atrás, a votação de Vivaldo caiu aqui em Caicó. Inclusive, caiu aí cerca de 3 mil votos. Você acha isso normal? Acho normal, porque é o seguinte, a quantidade de candidatos, Marcos, aumentou muito. Na eleição passada, se você fazer um panorama, teve, acho que, metade dos candidatos que teve hoje. Então, cada candidato que se coloca para a eleição, ele tem família em todas as regiões do estado. Então, é difícil você, numa eleição estadual com muitos candidatos, você conseguir manter a votação. Por exemplo, Tomba, em Santa Cruz. Tomba é a grande liderança de Santa Cruz. A mulher de Tomba é prefeita de Santa Cruz. E existia uma expectativa que Tomba tivesse 14 mil votos. Eu trabalho lá em Santa Cruz com o doutor Eduardo, fazendo cirurgia, auxiliando o doutor Eduardo, e a gente vê a aprovação da prefeita Fernanda, doutora Fernanda. E Tomba saiu com 9 mil votos de Santa Cruz. Getúlio Rego tem um filho prefeito de Pau dos Ferros, saiu com 6 mil votos de Pau dos Ferros. Vivaldo aqui, a gente perdeu a eleição para prefeito. Então, eu acho que a votação do Vivaldo foi extremamente expressiva. E se você pegar a porcentagem da votação, o somatório da votação do Vivaldo é o somatório da votação de todos os candidatos que tiveram voto em Caicó. Então, eu acredito para os mais expressivos. Depois teve um que teve 500, outro teve 300, 600, mas a votação dos principais candidatos é a mesma porcentagem da votação do Vivaldo. Então, eu acho que foi uma grande e uma excelente votação. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, Marcos, bom dia, Judas, bom dia para você, ouvinte, né? Tanto através do rádio como agora da TV e do Facebook. O resultado da eleição estadual acaba sendo um reflexo para a próxima eleição municipal ou não? Você acredita que não há influência? São eleições diferentes? Joelma, eu acredito que são eleições diferentes, e principalmente pelo recado que as pessoas deram nas urnas agora. Então, as pessoas vão verificar como é que esses candidatos vão se portar. E a eleição municipal, ela é um pouco diferente, tem algumas peculiaridades da eleição municipal que eu acho que não vai ter muito reflexo. Evidentemente que as pessoas, quando terminam a eleição, já começam a pensar em outra. Mas o papel do político, o papel do candidato, e principalmente quem está pleiteando a candidatura em 2020, eu acho que o grande papel, Joelma, é plantar. É continuar seu trabalho, sem pensar o povo está cansado de acordo político, em você chegar num canto e falar, não, vou fazer isso porque eu vou lhe dar um emprego para isso, vou ganhar a eleição e quero ajeitar seu grupo político para você participar da administração. Esse tipo de política, Joelma, acabou. Então, o que eu tenho dito às pessoas que estão à minha volta, a grande preocupação da gente é inviabilizar a candidatura, a gente ter um nome forte para conseguir ir para a eleição de 2020 e conversar com os setores de Caicó. A preocupação da candidatura de Caicó, das pessoas que vão se colocar para pleitear a vaga de prefeito em 2020, é se preocupar com a nossa cidade, com os serviços de nossa cidade. Por exemplo, a saúde de Caicó, como é que anda, como é que a gente vai poder melhorar. As pessoas não aguentam mais conversa fiada de você dizer, eu vou construir um hospital, eu vou melhorar o posto de saúde. Como você vai fazer isso? Então, a gente precisa realmente discutir a cidade com profundidade e dizer realmente o que a gente vai fazer se eleito prefeito de Caicó em 2020. Agora, então você já antecipou, inclusive, uma pergunta que eu queria lhe fazer. Você já está aí como pré-candidato a prefeito de Caicó em 2020? Marcos, naturalmente, eu fui candidato na passada. Eu vim, inclusive a primeira entrevista que eu dei quando fui lançado pré-candidato foi aqui no Panorama 95. E de lá para cá, eu fiz um compromisso em praça pública que assim que terminasse minha carreira, minha formação em medicina, eu voltaria para Caicó, atender o povo e iria plantar. Eu tenho 25 anos de idade, ano que vem eu faço 26 anos de idade. Então, minha tarefa é plantar. Evidentemente que eu fui candidato e naturalmente eu sou o candidato do grupo. Mas também não tenho vaidade em relação a isso. A minha vaidade, minha grande vaidade é para melhorar a nossa cidade. Olha, essa semana a gente teve uma oficina aqui de carne e veio um pessoal de São Paulo e eu fiquei estarrecido porque a carne que estava sendo ofertada lá vinha de patos, porque os cortes de patos são melhores que os cortes de Caicó. Aí a gente fica naquela reflexão,
Por que a gente não faz esses cortes em Caicó? Como é que está nosso açougue público? Como é que está nosso matadouro, Marcos? Caicó tem... Olha, a coisa mais difícil do mundo é construir marca. Caicó já tem a marca construída. O que está precisando é a gente melhorar realmente, a gente fazer com que essa marca seja explorada em todos os sentidos e a gente realmente tenha um benefício dessa marca para Caicó. E a gente, evidentemente, que perdeu isso ao longo dos anos. Então, eu acredito muito que a gente precisa avançar nesses aspectos. E é por isso que minha preocupação e minha vaidade não é com minha candidatura a prefeito. É evidentemente que eu me coloco à disposição do partido, à disposição do grupo, para ser o candidato, mas se existir algum nome forte que também a gente esteja preparado para colocar como candidato, eu também não tem problema, não tem vaidade. Além do seu, existe hoje esse outro nome? Não, a gente tem conversado com os vereadores, com o Ivanildo do Hospital, com Alisson Jackson, com Mara, com as lideranças comunitárias, com os suplentes Radi, João Paulo, do nosso grupo, nosso partido PROS, né, e o PSD, que é o partido do qual a gente tem aqui influência. A gente, acho que só tem só meu nome postulando para candidato a prefeito. Então, se seu nome for o escolhido, é porque Judas quer estar preparado e não porque Vivaldo lhe indica ou Vivaldo quer que você seja prefeito de Caicó? Inclusive, você carrega até hoje esse estigma, né? É o menino de Vivaldo. Vivaldo, como é que pode um cara tão jovem, com uma carreira tão promissora, acho que seu pai, Ivo, que está aqui aí, a sua mãe Rosa, deve ouvir isso todos os dias. Rosa, Ivo, tira esse rapaz da política, a operação de médico é muito melhor. Mas por que você, em cima dessa pergunta de Joelma, sem querer tirar um pouco a pergunta dela, mas por que você realmente... com uma profissão tão promissora como a da medicina, ainda insiste em estar na política? Ô Marcos, eu desde pequeno, meu pai está aqui, é testemunha disso, meu pai foi líder comunitário no bairro mais pobre da nossa cidade, o bairro João 23. E hoje o bairro mais estigmatizado. Eu saí de uma família humilde, mas uma família que tinha valores. E desde pequeno meu pai trabalhava com Vivaldo Costa. Então meu pai foi candidato a vereador por 2 oportunidades, eu participei da eleição dele. Vivaldo, todas as vezes que chegava lá em casa, me pegava na cacunda, dizia: olha, prepare seu menino para ser médico, para depois ele vir para Caicó e ser político. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Quando eu fui para a escola do SESC, isso sem influência de Vivaldo, eu passei num processo seletivo, fui para a escola do SESC do Rio de Janeiro, estudei. Boa parte da época que eu estudei em Caicó foi no Colégio Diocesano, através de uma bolsa que eu consegui com o Monsenhor Ausônio Tércio de Araújo. Monsenhor Tércio me deu essa bolsa, meu pai foi bolsista do Colégio Diocesano e eu fui atrás de Padre Tércio, isso por minha vontade, evidentemente orientado pelo meu pai, orientado por minha família, mas eu fui lá, decidi, Padre Tércio me deu a bolsa. Depois passei nesse concurso para o Rio de Janeiro. Nesse concurso eu consegui ir para os Estados Unidos, fui presidente do Grêmio. Depois eu ingressei em medicina, minha faculdade fechou. Faculdade de medicina fechar é uma coisa que não acontece. Minha faculdade, a Universidade Gama Filho, fechou as portas. E ficaram 2.000 estudantes de medicina sem saber para onde iam. E a gente foi para Brasília, encabeçou uma luta, invadimos o Ministério da Educação, só saímos de lá quando o ministro Aloysio Mercadante desceu, na época ele era ministro do governo Dilma, desceu e falou com a gente. Então, eu tenho uma história com a política. E acredito que a melhor maneira de você ajudar as pessoas, potencializar sua capacidade de ajudar as pessoas, é com a política. Eu escolhi medicina, Marcos e Joelma, porque eu queria servir as pessoas. Eu gosto de gente. Quem faz medicina e não tem esse modelo realmente de servir, de querer ajudar, realmente vai ser frustrado com a medicina. Eu não escolhi medicina porque ganha bem. Evidentemente que eu não posso ser hipócrita, que você precisa do seu sustento, precisa ajudar a sua família. Mas eu não escolhi medicina apenas pela questão salarial. Eu escolhi medicina porque eu queria servir as pessoas. E evidentemente que depois dessa vivência minha na política, eu também quero ser político. E quero ser político, não é político carreirista, eu quero ser político para ajudar a minha cidade. Então, é por isso que eu, com a influência de Vivaldo, com a influência positiva de Vivaldo, todo mundo no Siridó conhece a história do deputado Vivaldo Costa, sabe que ele passou a vida inteira trabalhando. Os adversários, as pessoas podem até questionar algum defeito de Vivaldo, mas reconhece que ele é um homem trabalhador, um homem que merece respeito e que nunca se envolveu com coisa errada. Que a bandeira dele foi trabalhar por nossa cidade. Então, através desse exemplo, eu também acabo pegando as virtudes de Vivaldo e espero também participar da vida pública. Ô Judas, o apoio de Vivaldo Costa, do grupo de Vivaldo, a Fátima Bezerra, aproximou bastante, por exemplo,
exemplo, você do advogado João Braz, do PCdoB, do Partido dos Trabalhadores. E vem sendo muito cogitado nos bastidores uma provável chapa. Veja que a gente nem saiu do processo 2018, já estamos aqui adiantando 2020, mas a política é assim, ela realmente é construída, né? É dinâmica. E vem sendo muito comentada nos bastidores uma provável chapa, por exemplo, Judas Tadeu, João Braz ou Judas Tadeu. Isso é possível que aconteça? Você vê com simpatia, por exemplo, essa aliança? Marcos, a minha aproximação com o João Braz não é apenas pela questão da gente votar no segundo turno em Fátima. João é amigo do meu pai desde a infância. Meu pai, João e Júnior Dr. Carlindo estudaram juntos no Colégio Diocesano de Seridoense. Júnior Dr. Carlindo Júnior, que é morador lá de São João do Sabugi, que foi vereador de São João, filho do saudoso doutor Carlindo Dantas, é meu padrinho de vela, e doutor João Braz, advogado aqui em Caicó, é padrinho de vela de minha irmã. Então o laço que a gente tem é, sobretudo, um laço familiar. Ele é muito próximo ao meu pai, muito próximo à minha família, e eu sou muito próximo a ele. Mas não houve nenhuma conversa minha e de João em relação à possível composição político-partidária para 2020. Evidentemente que eu vejo com simpatia essa aproximação, se houver, mas não houve no momento nenhuma aproximação, a gente não conversou nada com isso, a gente apenas declarou nosso apoio. Eu perguntei a João, realmente pedi a pessoa perguntar a João se ele via com simpatia esse apoio, ele disse que não tinha problema nenhum de Vivaldo e nosso grupo apoiar. Então se você consultou, tem um interesse. Eu consultei ele em relação ao nosso apoio no segundo turno na Fátima Bezerra. Consultei ele porque podia existir alguma resistência do grupo e a gente não queria causar nenhum tipo de resistência ao grupo de Fátima aqui. E a gente foi importante na eleição de Fátima no segundo turno, porque Fátima teve uma maioria em Caicó de 6 mil votos no primeiro turno, e no segundo turno, o grupo político que apoiou Fátima, quem chegou para ajudar Fátima no segundo turno, foi o grupo de Vivaldo Costa, do qual eu faço parte. E a gente conseguiu ampliar a maioria de Fátima aqui em Caicó para 9 mil votos. Mas uma tendência normal, então, por exemplo, que o palanque do qual você faz parte esteja aí afinado em 2020 com o PT, com o PCdoB? Não houve nenhuma conversa. Evidentemente que a gente trabalha, eu acho que João vai tentar viabilizar, ele é um candidato natural do PCdoB, é um pré-candidato natural do PCdoB. Caicó viu a potencialidade de João Braz na última campanha, assim como viu o nosso grupo, que também ficou praticamente sozinho. Eu vim para apagar um fogo e a gente conseguiu mostrar a Caicó que a gente estava preocupado, era com proposta, era preocupado realmente com aquilo que Caicó precisa, de fato. Então, evidentemente que se houver uma composição, uma conversa no futuro, isso ajudou, essa aproximação aqui agora ajudou essa aproximação. Com tudo o que aconteceu nesse ano de 2018 aqui na cidade de Caicó, você não acredita que o eleitor caicoense vai ficar mais exigente na eleição municipal? E a gente já viu, Joelma, na última eleição, a quantidade de debates que teve em Caicó foi uma coisa extraordinária para o processo eleitoral. Eu digo isso porque eu acabei sendo beneficiado por essa quantidade de debates. Então as pessoas vão precisar, e muita gente definiu o voto na eleição passada pelos debates que aconteceram em Caicó. Teve um debate no Conselho de Saúde de Caicó, teve um debate no Sindicato Rural, teve um debate na Casa do Empresário. Então esses debates colocaram a população realmente quem eram os candidatos, quais eram as propostas, se eles estavam preparados ou não para assumir o destino de nossa cidade. Então, eu acredito que o processo eleitoral de 2020 vai ser ainda mais exigente. Vão acontecer ainda mais debates e o eleitor que está ouvindo, que está percebendo, ele vai escolher, não vai escolher pelo partido, não vai escolher porque Vivaldo pediu para escolher, não vai escolher porque Álvaro Dias pediu para escolher. O eleitor vai escolher quem ele achar que deve ser o prefeito de Caicó e quem deve estar mais preparado. Só para fechar, eu te faço duas perguntas. Primeiro, como é que você está vendo esse momento que passa Caicó, em cima da pergunta da Joelma, prefeito afastado, Caicó administrada por um prefeito interino, a gente não sabe se amanhã a Batata volta ou não volta, o Marco do Manhãos permanece ou não, e se Judas estivesse lá, na cadeira de prefeito, hoje estaria diferente a situação de Caicó? Marcos, eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que saber o que quer. Por exemplo, ontem teve uma reunião da bancada em Brasília para definir o orçamento para o Estado em 2019. Os deputados e senadores se reuniram em Brasília
e definir o orçamento para 2019. Eu acredito que Caicó tem muitas obras importantes que precisam ser tocadas, como é o caso do asfaltamento, como é o caso da melhoria tem posto de saúde que está precisando do repasse para terminar suas obras, como é o caso do posto de saúde do João 23, do Paulo VI. Então, eu acho que a falta de um representante de Caicó na reunião é muito grave. Então, eu acredito que o prefeito Marcos do Manhoso acabou de assumir o mandato, faz nem 90 dias que ele está como prefeito interino de nossa cidade. Essa instabilidade política prejudica muito Caicó, prejudica muito a administração, mas eu acredito que ele precisa ter um pouco mais de liderança nesse processo, realmente chamar a responsabilidade para si e realmente colocar os problemas de Caicó como grande prioridade para tentar serem resolvidos. Então, acho que a ausência, por exemplo, ontem, essa ausência eu não deixaria de ter. Ontem estava o prefeito... Você acha que não foi a Brasília na hora errada, então, no momento errado? Eu acho que foi. Porque poderia ter ido ontem. Ele foi resolver outras coisas em Brasília, mas ontem era uma reunião muito importante para participar. Ontem estava o prefeito de Natal, Álvaro Dias, lá atrás das emendas impositivas. Estava o prefeito de Parnamirim, estava o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulinho. Então, eu acredito que uma cidade importante estrategicamente para o estado, como é a cidade de Caicó, uma cidade de Caicó, que é a principal cidade do Siridó, não poderia fazer falta numa reunião dessa. Mas isso aí é um exemplo de como, por exemplo, eu poderia mudar se eu fosse o prefeito nessa situação. Mas evidentemente que eu digo, não adianta a gente também colocar chifre em cabeça de cavalo. Marcos acabou de pegar o mandato, está preparando a equipe, ele realmente... pegou um abacaxi para descascar. Eu desejo muita sorte a ele. Ele é uma pessoa que é bem intencionada. Mas você acredita na gestão dele? Eu sou caicoense, tenho que acreditar. Eu não posso deixar de acreditar na gestão dele. Mas confia em Marcos do Manhoso? Confio em Marcos do Manhoso. Acredito que ele possa fazer uma grande gestão. Serei oposição a Marcos do Manhoso. Sou oposição a Marcos do Manhoso. Uma oposição responsável e atenta. Mas eu tenho que torcer e acredito que ele tem potencial para conseguir administrar a nossa cidade, porque foi eleito pelo povo. O povo acreditou no potencial dele como vice-prefeito. Então, como acreditou e Batata foi afastado, então a população realmente acreditava que ele pudesse fazer uma gestão. Um retorno hoje de Batata seria um prejuízo, na sua opinião? Seria um grande prejuízo para a cidade. Porque é o seguinte, Marcos, Batata foi afastado, não foi porque muita gente na imprensa, algumas pessoas, Batata também deu declaração nesse sentido, o advogado de Batata deu a declaração nesse sentido, que houve um acordão político para afastar Batata. Ora, bolas, quem afastou Batata foi o Ministério Público. Foi o Ministério Público que fez a denúncia contra o prefeito e botou para a justiça, e o juiz definiu que Batata deveria ser preso. Não foi Vivaldo, não foi Nelton Queiroz, não foi Álvaro Dias, não foi Tadeu, não foi o presidente da Câmara, não foram os vereadores, foi o Ministério Público que fez a denúncia. Foi o Ministério Público que pediu o afastamento do prefeito Batata. Então ele tem que responder essas acusações. Se ele for absolvido, ele volta à prefeitura. Mas eu acredito que o Ministério Público não iria pedir esse afastamento do prefeito sem haver provas contundentes. Evidentemente que tem que ver os autos de processo, mas eu acho que seria um grande prejuízo Batata assumir novamente a prefeitura de Caicó. Doutor Judas, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, a Joelma, agradecer aqui também a presença do suplente vereador Radi, a meu pai que esteve aqui, e mandar um abraço para todos os caicões. Dizer que a gente nunca pode perder as esperanças por um dia melhor. Eu coloco meu nome à disposição e a gente vai conversar. E meu grande papel, Marcos, é plantar. Plantar, plantar e plantar. Muito obrigado e um abraço a todo mundo. 7 horas.